O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse-lhe: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não o contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu tenho falado, estamos nestes dias sempre caminhando com nosso Senhor. E na medida que nós vamos caminhando com nosso Senhor, nós vamos seguindo no caminho da santidade e vamos nos tornando mais santos. Hoje, a igreja, de maneira especial, está celebrando a memória de Santa Escolástica, a irmã de São Bento, uma grande mulher, uma mulher voltada inteiramente para Deus. Um dos fatos assim mais conhecidos da vida de Santa Escolástica, porque ela é uma santa assim que não se tem muita coisa, ainda mais que ela era uma monja, né? E os monges vivem mais escondidos. Um dos fatos mais importantes é aquele momento em que ela, junto com o irmão, que era São Bento, os dois param para conversar. E é interessante notar que eles sempre conversavam sobre coisas de Deus, tudo relacionado à santidade. Não é como muitos de nós que quando vai estar com alguém, começa no espírito, como diz São Paulo, e depois vai terminar na carne. Começa falando das coisas de Deus, depois começa a falar mal dos homens. Será que você tem esse mau costume? Vamos pedir a Deus a graça de começarmos no Espírito e terminarmos no Espírito. E eles estavam, os dois, conversando, falando das coisas de Deus, e São Bento tinha falado para Santa Escolástica: vamos agora terminar porque precisamos voltar para a nossa vida normal, para o mosteiro. Já está ficando muito tarde. Escolástica queria continuar conversando. E aí São Bento disse: não, nós temos que ir. Já é hora do recolhimento. Aí disse que ela fez um breve momento de silêncio. Rezou. De repente começou a chover. E foi um temporal tão forte que não dava para São Bento voltar para o mosteiro. E os dois continuaram a conversar. Passados uns dias, Escolástica foi chamada por Deus para ir ao encontro dele. O divino esposo
a chamou. Ela nasceu por cerca do ano de 480 na Itália e morreu em 547. Que Santa Escolástica possa nos ajudar nesse caminho de santidade tão importante para a nossa vida. Mas voltando ao Evangelho, estamos em Marcos capítulo 7, do versículo 31 a 37. E aqui nós vemos um fato muito importante. Jesus que cura um homem surdo apenas com uma palavra, éfeta, que quer dizer abre-te. E naquele mesmo momento, o homem que não podia ouvir e também falar, muito menos falar, começou a falar sem dificuldade. Que coisa maravilhosa! Aquele homem não podia ouvir e, em consequência, também ele não podia falar. E aqui o entusiasmo do povo no final. Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. Aqui está uma doença que é fruto do pecado original. Quer dizer, todas as doenças têm como origem o pecado original. Lembremos que quando Deus criou o homem, em seguida ele criou a mulher, eles estavam no paraíso terrestre. Meus irmãos, o paraíso terrestre era o presente maior que Deus tinha dado para o homem. O homem convivia bem com os animais. O homem convivia bem com eles. Não existia maldade. Vocês viram que esses dias nós ouvimos dizer que lá eles estavam nus, mas não existia maldade, não existia sensualidade. Era assim. Existia um relacionamento profundo de Deus com os homens e dos homens com Deus. Enfim, o pecado não existia, mas Deus tinha falado também para o homem. Isso nós vimos durante esses dias, que tanto Adão como Eva não podiam comer do fruto da árvore lá do centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, senão eles iriam morrer. Outro detalhe, nós não morreríamos, não existia a morte, nada disso. E Deus deixou isso bem entendido para eles. É só não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que tudo vai continuar bem. E nem morrer vocês irão. Vocês entenderam? Eles disseram, sim, entendemos. Isso estava bem claro. Mas, infelizmente, aí é a leitura, a primeira leitura de hoje, que está no livro do Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 até o 8º. A pergunta que nós devemos fazer é essa: por que existe tanta maldade no mundo? Por que as pessoas se matam? Como nós vimos no Evangelho, por que tem pessoas que são surdas? Pessoas que nascem sem poder falar, sem poder ouvir. Claro, primeiro sem ouvir, né? E depois, na medida que o tempo vai passando, aquela criança, por não poder ouvir, ela não vai poder falar. Por quê? Porque essa
essas guerras existem, um país contra outro. Deveríamos todos viver em paz. Por que hoje existe essa dificuldade do homem não confiar no outro homem? O ser humano já não confia mais em si. Por que uma pessoa vai lá e de repente, no momento de raiva, ela vai e mata a outra? Por que existe o ódio no coração? Por que tudo isso que Jesus falou nesses dias, que é de dentro do coração do homem, que sai as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldade, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, e aí a lista vai aumentando. Mas por quê? Você já parou para perguntar? Para se perguntar? É interessante que muitas vezes, na maioria das vezes, se culpa Deus. As coisas não mudam porque Deus não quer. Aí tem pessoas que ficam aí porque aquilo que ela pediu, Deus não deu. Aí culpa a Deus. Se Deus existe, porque tem tanta maldade no mundo, não é assim? Eu acho interessante que ninguém culpa o diabo pelo mal existente no mundo. Só se culpa a Deus. Eu nunca vi ninguém dizer assim, que eu estou com muita raiva do diabo porque mataram um membro da minha família. Não, é sempre Deus. Deus, porque Deus deixou, porque Deus permitiu. Então, meus irmãos, a origem de tudo isto está na desobediência do homem. Lá no paraíso aconteceu isso. Quando Deus havia dito para o homem não comer do fruto daquela árvore, Deus estava dizendo para eles a morte, vocês irão morrer. E no fundo, todos esses problemas, todas essas dificuldades iriam entrar no mundo. Deus preveniu. Mas, na leitura de hoje, a primeira leitura, nós vemos agora como tudo ocorreu. Estava ali Eva, no paraíso, que é o lugar onde ela estava, e aqui vai dizer a serpente que é Satanás, que é o diabo, que é o que divide, por isso que ele é o diabo. Ele veio em forma de serpente, mas ele não era uma serpente. Lembramos que o diabo é Lúcifer, era um anjo de luz, um anjo muito belo, muito bonito, que lá no céu resolveu se revoltar contra Deus, se rebelar contra Deus, e aí ele foi expulso do céu. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, nós vemos isso. Ele foi expulso do céu e aí Deus criou o inferno, que é o lugar dele. Mas ele, querendo nos levar também para o lugar que foi criado para ele, começou nessa conversinha com Eva, e Eva não deveria dar ouvido, mas ela deu ouvido, e ele veio com essa pergunta: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Ele se utiliza do que Deus falou
e faz uma pergunta, um questionamento para Eva. Eva não deveria dar ouvido para ele, porque assim, meus irmãos, nós não podemos dar ouvido à serpente, nós não podemos dar ouvido ao diabo. E ela deu o ouvido. E a mulher respondeu à serpente: sim, do fruto das árvores. Nós, das árvores do jardim, nós podemos comer sim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. E aqui tem um detalhe que nem eu tinha observado. Deus está dizendo assim que não era nem para tocar. A serpente vem e seduz Eva no engano, dizendo a ela: não, vós não morrereis. Está vendo que ela questiona e agora ela chama Deus de mentiroso? Olha a prepotência do diabo, chamou Deus de mentiroso. Ele que é o que mente. Ele é o pai da mentira, como Jesus mesmo havia falado. Mas aí a mentira continua. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus. Agora colocou uma outra mentira. Comendo do fruto vai se tornar Deus também. Aí vocês vão conhecer o bem e o mal. Olha só. A mulher viu, seduzida pela essa conversa maligna, a mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos comer, daquele fruto que estava na árvore, e desejável para obter conhecimento. Vou ler de novo esse versículo 6. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Pronto, irmãos. Aqui está a origem de toda a maldade existente no mundo. Quem é o culpado? O diabo, não é Deus. Por isso eu quero recomendar a você, diante de qualquer problema existente no mundo, não culpe Deus pelas maldades existentes, porque a origem de todo mal está aqui. Deus havia dito que o homem e a mulher não deveriam comer do fruto daquela árvore, e eles desobedeceram, levados pelo diabo, e a comeram. Eles tiveram a liberdade para não comer. Deus tinha dado a liberdade. E é importante notar que Deus viu toda a situação, porque Deus é onipresente. Deus estava, Deus viu, mas Deus queria ver, porque Ele tinha dado o livre-arbítrio, a liberdade, para ver se o homem iria obedecê-lo ou obedecer o diabo. E obedeceram foi ao diabo, não obedeceram a Deus. Então, aguenta agora. Mas Deus, na sua infinita bondade, ainda enviou o Filho dele, Jesus, para vir nos salvar, para nos dar a vida eterna, a partir da reconciliação que iria se dar com a morte de Jesus na cruz. Olha a bondade de Deus. Deus ainda encontrou um jeito para nos reconciliar. Mas agora só no céu, meus irmãos. Lá no céu não tem maldade, lá no céu não tem inveja, lá no céu não tem briga, não tem discussão, não tem preconceito. Lá é preconceito racial, lá no céu não existe guerra. Então nós vamos agora ter que dar uma nova resposta. Ou nós continuamos no erro, ou nós renunciamos ao erro e vamos caminhar na santidade. Santidade, meus irmãos. Chega de pecar. Chega de culpar Deus. Vamos viver agora na santidade, para nós irmos para o céu como Santa Escolástica foi a santa que está comemorando no dia de hoje. Você entendeu? A origem de todo o mal. Toda vez quando você vê as coisas aí,
de maldade existente no mundo, você vai dizer, a origem está na culpa do próprio homem que foi obedecer a Eva, que foi obedecer à serpente e não deveria obedecer. Você entendeu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.